Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com o material do Martyn Lloyd-Jones, Depressão Espiritual. É uma publicação da editora PES. Nós já fizemos uma introdução há algum tempo, por questões de saúde, aí não conseguimos manter um ritmo que gostaríamos de tê-lo feito. Entretanto, podemos agora dar continuidade e chegamos ao segundo capítulo do livro. O autor aqui, ele cita a carta de Paulo aos Romanos. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Romanos 3, capítulo 3, o versículo 28, o grande tema da justificação pela fé. Como pode ser o homem justo diante de Deus? Como pode o homem se apresentar puro diante de Deus? É o grande tema da carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, o tema da justificação pela fé. O que tem o tema da justificação pela fé com uma depressão espiritual? O autor cita aqui, por exemplo, John Wesley. Historicamente, nós temos, antes do Wesley, nós temos aqui o próprio Martinho Lutero, que uma parte da vida dele, uma parte da vida espiritual dele, foi se debatendo sobre esse ponto. Como ser justo diante de um Deus perfeitamente santo e justo? É o tema que literalmente atormentava a mente do jovem Martinho Lutero, até que ele compreendeu o significado da justificação pela fé. E isso causou um grande impacto na vida dele. E grande parte da pregação dele segue essa temática, tá bom? Quando o apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei, o apóstolo Paulo não está negando a importância da lei, não está negando a importância da lei mosaica, a chamada lei pactual. O interessante é você compreender que a lei foi dada após o resgate do povo. Depois que o povo foi resgatado, teve início a sua trajetória para a terra prometida, num dado momento, o povo celebrou esse pacto feito com Deus e foi dado, através de Moisés, a legislação, chamada legislação de Moisés. A Bíblia fala que a lei é espiritual. A lei tem um propósito espiritual. A lei tem um propósito de traçar os limites para o comportamento, mas, em último caso, a lei tem o propósito de trazer à tona da pessoa, do indivíduo, quem ela de fato é diante de Deus. Somos pecadores por natureza. Aí tem um debate aí acerca do que é esse pecado, do que é essa natureza pecaminosa, mas o fato é esse. Algumas pessoas confundem, eles são chamados antinomianos. Não precisa de lei. Precisa sim. A lei é importante, a lei é relevante. Grande parte do material publicado pelos rabinos, por exemplo, eu li algumas coisas, o desenvolvimento histórico do judaísmo rabínico, a preocupação deles quando surgem esses movimentos de avivamento, muita celebração, muita festa, muita alegria, muita empolgação, e pula aqui, pula ali, e canta e dança, isso e aquilo. A preocupação deles é sempre a de preservar a relevância da lei. Então, à primeira mão, eles sempre fazem uma oposição, sempre resguardando a importância da lei. Porque, às vezes, esses movimentos acabam contrariando princípios estabelecidos pelo próprio Deus, princípios, valores e fundamentos. Tá bom? Há também, no meio cristão, no meio religioso, sempre que surge algum novo movimento, alguma onda, algum despertamento, há uma preocupação. Muita dança, muita celebração, muita festa, muito riso. Fica parecendo mais um baile de carnaval do que um evento
de adoração ao Deus Todo-Poderoso. Via de regra, muitos religiosos se colocam contra. Isso não vai dar certo, isso é perigoso, esse caminho aí, ele abre as portas para isso. Mas alguns insistem, porque entendem que estão vivendo tudo que podem viver no tocante à sua experiência de fé, à sua experiência de vida religiosa. Por outro lado, o autor aqui comenta que existe nas igrejas, porque ele entende que a depressão espiritual, como ele apresenta aqui, ele não está falando só do quadro clínico como médico, ele não está falando das questões clínicas, dos quadros depressivos que são comuns ao indivíduo ao longo da vida, ou decorrentes de algum problema de saúde, algum problema emocional, algum problema psicológico. Ele aborda aqui a questão do porquê o cristão infeliz, o cristão deprimido, o cristão que não consegue participar dessa alegria, dessa paz, dessa convicção da suficiência de Cristo Jesus para a sua vida, que o capacita a enfrentar e a suportar as adversidades. É esse o ponto que ele quer chegar. E ele cita aqui uma frase do Shakespeare, né? Que algumas pessoas passam pela vida, como Shakespeare descreveu, presos em superficialidade e miséria. Isso é um fato. Algumas pessoas são superficiais. Às vezes eu acho que é até uma bênção, porque o sujeito parece que não sofre, não reage, né? E ele vive muito bem. Eu falo que são abençoados com superficialidade. A pessoa, o que ela tem tá bom, o que ela viveu tá bom, e ela vive muito bem. Mas outras acabam experimentando um tipo de esgotamento emocional, psicológico, por conta das suas convicções religiosas. Então, a depressão espiritual ela é mais comum e mais frequente no ambiente religioso do que fora dele. Porque, quer queira, quer não, no ambiente religioso a pessoa é confrontada com as expectativas e as possibilidades que a fé em Cristo Jesus proporcionam para o cristão. E às vezes, por não viver, por não experimentar, por não estar naquele ou não conseguir participar, tá, desses princípios, desses valores, a pessoa entra num quadro de depressão, que não é necessariamente ruim. O preocupante é quando a pessoa não consegue sair desse quadro de depressão espiritual. Porque algum tipo de abatimento, algum tipo de depressão é perfeitamente normal. Quando somos confrontados com a lei de Deus, invariavelmente vem à tona a convicção de que, de fato, nós somos pecadores. Não há religioso, não há sucesso religioso no cristianismo sem a profunda e consciente convicção do pecado por natureza, do pecado em si, de uma indignidade nata. Quando a pessoa chega nesse ponto, nesse estado, aí ela passa a compreender, como diz o apóstolo Paulo, né, a extensão, o comprimento, a profundidade do amor de Deus a nós revelado através de Cristo Jesus. E Jesus Cristo se torna, de fato, tudo, porque ele compreende que a perfeição requerida por Deus em relação à humanidade foi perfeitamente cumprida por Cristo Jesus. Por isso nós falamos e afirmamos que a humanidade foi salva, a humanidade foi curada, a humanidade foi restaurada, a humanidade foi santificada, foi justificada, recebeu a ressurreição, a exaltação e a glorificação. Marco, mas que humanidade é essa? A humanidade de Jesus, o Cristo, que em sua pessoa, única no universo, Jesus Cristo,
cumpriu perfeitamente toda a vontade de Deus em obediência absoluta e num amor sem limites, a ponto de renunciar a si mesmo, oferecendo-se gratuitamente para sofrer as consequências do pecado, sendo executado, uma das mais tristes execuções, sofrendo a morte pela cruz. Mas a Bíblia fala que, como nele não havia pecado, tendo ele se feito pecado por nós, a morte não teve poder sobre ele, e Deus o ressuscitou, ele foi exaltado e glorificado. Pela fé, nós participamos dessa justificação, Algumas pessoas entram também nesse quadro de depressão espiritual quando elas tentam trilhar um caminho de autojustificação, de autossantificação. Mas é errado buscar um aprimoramento no caminho correto da justiça e da santidade. Não, não é correto. Não é errado. Não é errado, é correto. É correto uma busca pela autossantificação, que a Bíblia fala. Aqueles que creem santificam a si mesmos. Há um chamado de Deus, há um compromisso estabelecido e há uma disposição em obedecer. Então a pessoa está se separando, reservando o melhor de si para Deus, que é a santificação. A justiça recebida deve ser transmitida, deve ser revelada através do ser e do viver. Não é a questão de tornar-se mais ou menos aceitável diante de Deus pelos seus atos. É permitir que essa graça divina se manifeste nas nossas vidas e produza os frutos prometidos por Deus através da atuação do Espírito Santo. Mas algumas pessoas são arrogantes, até mesmo em questões religiosas, são presunçosas, vivem ou procuram viver aquela santificação do eu, aquela justificação do eu. Não, então sempre se comparam com o pior que tem da humanidade. Pegam o lixo, o resto, os arruinados e se comparam com aqueles. Não, tá vendo? Eu não sou como esses infelizes pecadores. A minha vida é diferente. Está aí uma acusação que Jesus lançou contra os fariseus, chamando eles de hipócritas. Se quer avaliar o seu desempenho espiritual, a sua santidade, o seu nível de perfeição, de dedicação a Deus, compare a si mesmo com o padrão estabelecido por Deus. Ali você encontrará motivos para se prostrar diante de Deus, reconhecendo a infinita sabedoria e bondade de Deus, e alcançará graça e favor da parte de Deus Todo-Poderoso. O autor é preocupado porque ele pastoreou por 30 anos. Tá? Transmitir o ensinamento doutrinário correto não é tão difícil. É relevante, é importante transmitir. Se você pegar os livros desses homens aqui, os sermões deles eram preparados em termos de documento final. Tá bom? Então, cada sermão de domingo era uma peça, algumas páginas que você poderia compor aí um livro de doutrina, de teologia, de qualquer área da religião cristã. Tamanha a dedicação e o empenho, a preocupação em apresentar algo sólido, correto. O que nós sabemos pela experiência é que o entendimento humano, a compreensão humana, ela tem como que várias camadas. Algumas pessoas, por exemplo, são superficiais. Elas ouvem, aceitam, concordam e seguem a vida. Outros permitem que isso se aprofunde na sua alma, no seu espírito, chegando ali à essência das suas vidas e passam por eventos mais intensos. E outros não. Eu não me importo com a intensidade da resposta humana em relação ao evento religioso, ao conhecimento religioso. Porque essa transformação só pode ser gerada
operacionalizada de modo a produzir bons frutos e resultados pelo próprio Espírito Santo. A sabedoria e o entendimento humano têm limites. A depressão espiritual decorre desse fato, da nossa própria limitação. Aquilo que entendemos, que compreendemos, vemos que é possível e ainda assim não faz parte do nosso ser, da nossa natureza. Mas por que, Senhor, isso não está acontecendo ou fluindo, como as pessoas gostam de dizer, né, da maneira como poderia ou da maneira como gostaria? O autor cita aqui um texto que fala do Simeão, se eu não me engano, o sacerdote que profetizava, em termos locais ainda, Deus havia revelado a ele que ele não morreria sem antes ver a salvação de Israel. E quando Jesus foi levado para ser apresentado no templo, ele estava lá naquele dia e ele acolheu a criança, o menino, e ele viu que aquele menino é a salvação de Israel. E ele disse: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel. E o autor fala: Senhor, podes despedir em paz o teu servo, porque hoje contemplei a tua salvação. Ele compreendeu absolutamente. Toda a vida dele fez sentido. Isso o deixou numa profunda paz e alegria. Isso acontece com a vida de todo o cristão. Quando ele compreende, quando aquela verdade que habita a mente dele, às vezes ele fala, às vezes ele até prega sobre aquilo, pregou inúmeras vezes, como o próprio Lutero, como John Wesley, que é citado aqui. O conhecimento doutrinário sempre esteve neles, o conhecimento da verdade sempre esteve neles. Mas quando aquele conhecimento passou a fazer parte do espírito, do coração, da alma, houve uma transformação, houve um transbordar. Não que eles não fossem cristãos antes, não que eles não fossem cristãos. Eles sempre foram cristãos. Mas eles passaram por esse evento em que todas as convicções ganharam vida, sentido, significado, e o propósito se tornou mais claro e a dedicação muito mais intensa, porque parou de ser um serviço com vistas a se justificar ou a se penitenciar diante de Deus. O serviço cristão passou a ser uma manifestação de alegria, de gratidão por tudo o que Deus realizou. Muitos cristãos estão aí ainda sofrendo, tentando se justificar. Um outro parâmetro que o autor coloca, que é uma visão equivocada do que é a natureza pecaminosa, ou do que é esse pecado que precisa ser tratado, é algumas pessoas que viveram sem muito regramento, sem muitos limites, e infelizmente, por um período, foram tomados por práticas equivocadas, pecados graves, violentos, né? Os furtos, os roubos, os homicídios e coisas terríveis que escravizam o ser humano. E essas pessoas, o autor fala que já viu alguma dessas pessoas que, quando conheceram o Evangelho de Cristo Jesus, abandonaram os seus erros, os seus pecados, as suas falhas. E algumas ele achava estranho. Diziam que eram até gratos a Deus pela maneira que viveram, porque puderam compreender melhor o significado do perdão. Não, mas não é isso. Mas não é esse o perdão. Não é isso que se trata, essa transformação de vida. Não é pelos atos pecaminosos, dos quais todos, porque a lei é universal, dos quais todos devem se arrepender. Eu não conheço nenhum ser humano minimamente saudável que não demonstrou sinais de arrependimento pelo erro, pelo pecado. Alguns no início estão tomados pelo ódio, pela revolta,
e falam abominações, aberrações, não, eu faria de novo isso, aquilo outro, mas não é verdade. Invariavelmente não é verdade, a menos que seja uma pessoa completamente doente, sem uma consciência que o conduza ao espírito e à alma, a pessoa erra, sabe que errou. Sabe que errou. E alguns se apresentam para pagarem pelos seus erros cometidos. Mas não é pelos atos pecaminosos. É a natureza pecaminosa. A natureza humana que nos torna suscetíveis aos atos pecaminosos. É essa doutrina da justificação pela fé que o autor considera fundamental para que a pessoa seja conduzida desse quadro de depressão para um quadro de elevação espiritual. Essa elevação vem da consciência de uma natureza que nos torna suscetível aos erros, muito embora muitos, graças a Deus, tenham passado as suas vidas sem cometer nenhum delito grave. Não mataram, não roubaram, não adulteraram. Você pode até duvidar, mas são muitos homens e mulheres que não adulteraram, tá? Muitos que enfrentaram, preferem enfrentar até a solidão, mas não pecam, não pecaram nesse sentido. Não se permitiram levar pela pressão, pela opressão, e seja lá o que for que eles passaram, isso não se transformou no ato pecaminoso. No ato pecaminoso. São muitos. E essas pessoas, muitas vezes, eu entendo, não são devidamente tratadas, não são devidamente cuidadas. Não há uma preocupação com a pessoa que tem uma vida correta, com uma vida justa. Alguns até investiram jogando a rede lá. Tem quem só evangelizou no presídio. Meu Deus, espero o ser humano estar no presídio para levar a ele a palavra de Deus. Enquanto que muitos outros não cometeram nenhum crime, nenhum pecado gravíssimo, mas ainda assim estão aflitos em suas almas, nos seus espíritos, na sua mente, por viverem uma condição de expectação de uma alegria que resulte numa comunhão com Deus e não usufruem, muito embora não tenham cometido. Como é que é possível esse infeliz que fez tudo errado e agora está aí pulando, rolando, gritando, se alegrando, e eu que nada fiz de errado estou sofrendo aqui? A questão da justificação pela fé. Justificação pela fé, a compreensão de que o ser humano, pelo seu próprio esforço, não é capaz, nunca foi, não é e nunca será capaz de agradar a Deus, não do lado de cá da eternidade. A partir do momento que ela compreende quem é Jesus, a nossa suficiência em Cristo Jesus. Porque tem muita gente aí que volta e meia, aí peca e vai, não, e eu vou orar e jejuar, isso e aquilo, mas é uma semana subindo e 15 dias morro abaixo. Porque a pessoa está caminhando como que pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio empenho. Uma jornada de oração, 2 horas por dia, 3 horas por dia e vai. Não. Está tentando comprar a graça de Deus. Não precisa comprar. Isso deve ser uma expressão da gratidão e do amor. Tem que ter jejum. A Bíblia não obriga ninguém a jejuar. Não obriga. Diz que nós jejuaríamos. É um exercício espiritual? É um exercício espiritual. Tá? Os fariseus 2 vezes por semana. Aí tem gente que entra naquela jornada lá, eu vou, só falta morrer. E passa mal, isso e aquilo, negligencia outras atividades, outras responsabilidades, ou seja, fez algo para ele mesmo. Porque a obediência é melhor do que o sacrifício. Eu vou orar, eu preciso. É importante, Jesus fazia isso, reservava tempo para si, tempo para estar a sós com Deus, em oração, às vezes alta noite, às vezes madrugada, às vezes atravessava a noite, mas não como um meio de autojustificação
ou como um meio de autossantificação, muito pelo contrário, aprendendo a usufruir da graça de Deus, do direito por nós conquistado por Cristo Jesus, porque nos apresentamos diante de Deus, porque temos essa liberdade. É um direito que nos foi dado, que foi conferido, porque está lá Cristo Jesus intercedendo por nós. É Ele que mantém essa porta aberta. Ele é a porta, Ele é o caminho. É esse o chamado para o cristão. É uma questão de mudança de concepção. Tá? Tem jejum, tem oração, tem meditação, tem leitura da Bíblia, tem evangelismo, tem ação social, tem as mesmas práticas, as mesmas boas obras continuam. Elas só não são um meio de justificação, mas são um modo de expressar a nossa gratidão a Deus através de uma vida que prioriza o que por Deus foi estabelecido. E somos gratos, porque Ele nos salvou, Ele nos amou quando nós ainda éramos escravos do pecado. Essa é a questão fundamental. Deus nos resgata do pecado, no pecado, para Ele. Não é uma questão de potencial. A graça de Deus é derramada abundantemente sobre toda a humanidade. Esse é o propósito, esse é o plano de Deus. Ah, mas então todo... Não. Quem será salvo, quem não será salvo, não é problema meu. Não é problema meu contabilizar isso. Isso fica a cargo do Todo-Poderoso Deus. Ele designou um dia para dizer bem-vindos, e para outros, vocês estão fora. E se você pegar a Bíblia lá, se você pegar os evangelhos, uma boa parte desses que serão barrados são pessoas que, nesta vida, sempre se preocuparam muito com essa questão da espiritualidade, de milagres, de sinais, de prodígios, de expulsar demônios, pessoas para as quais a Bíblia declara, o próprio Senhor Jesus Cristo afirma: fiquem longe de mim, eu não conheço vocês. O que vocês fizeram foi para vocês mesmos. Tá? Vocês oraram por vocês, vocês jejuaram para a sua própria glória, vocês expulsaram demônios para elevarem o seu próprio nome, vocês realizaram milagres e curas, mas eu não conheço vocês. Esse é o risco. Esse é o risco de permanecer na distância, que pode nos conduzir ou nos arrastar para o abandono de nós mesmos nessas questões. Então, a depressão aqui, ele apresenta que o princípio vital é que devemos nos enfrentar e examinar a nós mesmos. E se estamos entre aqueles que perecem, que parecem nunca conhecer a alegria da salvação e o gozo do Senhor, o prazer da fé em Cristo Jesus, precisamos descobrir a causa. Examinai-vos a vós mesmos. Isso é muito importante. Nós estamos falando sobre arrependimento e vamos seguir falando sobre arrependimento. João Batista pregava, é um dos mais bem-sucedidos pregadores. Arrependei-vos, ou seja, retornem para Deus. O fato é que nesse retorno para Deus, invariavelmente, nós encontramos um tal do eu. E algumas pessoas assustam. Algumas pessoas ficam, não pode ser. Algumas pessoas não querem levar para Deus esse eu, tá? Fica levando aí essa persona religiosa. Senhor, eu orei, jejuei, Senhor, eu creio. Senhor... Quem precisa ser tratado é esse eu que padece dessa doença. É esse eu, a nossa alma espiritual, ou o nosso espírito, nosso ser, que precisa ser tocado pelo Espírito Santo, precisa passar pela regeneração, que envolve tudo isso. Justificação, santificação, arrependimento, fé, envolve tudo isso. É esse eu. Nós não podemos fugir. Algumas pessoas estão se lançando, sim, aos pés de Cristo, se lançando para Deus, mas não estão apresentando a si mesmos. Não estão se examinando em profundidade suficiente a ponto de reconhecerem e aceitarem
quem elas são por natureza. Por natureza. E essa natureza pecaminosa é que precisa ser tratada. Essa natureza que sofreu pelo pecado, que sofre pelo pecado, ela que precisa ser curada, que precisa ser renovada, que precisa ser vivificada. É sobre esses temas que o Dr. Martin Lloyd Jones fala. O verdadeiro fundamento, a justiça pela fé. E aí, Romanos, logo no início, ele diz o seguinte: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. A nossa vida é vivida pela fé no Cordeiro de Deus. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja, te conceda a paz. Muita paz.